Mais um podcast na Kombi. Hoje eu tô aqui com o professor Jadson e você vai aprender muitas coisas com o nosso bate-papo, né? Exatamente, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Coloca o seu cinto e vem com a gente. Vem com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje pode sentar, pegar o seu cafezinho e acompanhar esse bate-papo porque é muito conteúdo interessante. E eu estou aqui com o professor Jadson, que eu não vou nem falar o que ele é, porque vocês vão descobrir. E eu só vou te falar uma coisa, não pisque e não saia do seu lugar. Tudo bem, Jadson? Tudo bem, Roberta? Bem, graças a Deus. Eu quero te agradecer, né? Por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a sua vida é uma correria, né? Tantos compromissos, tantos afazeres, mas ele separou um tempinho aqui para que a gente pudesse aprender muitas coisas e eu quero muito agradecer. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal lá de casa. Quem é o professor Jadson? Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, estar com vocês. Sou intérprete de Libras, trabalho como intérprete na Câmara de Itapevi. Sou consultor de acessibilidade e inclusão, tenho 2 livros publicados, também na temática, tem um que é o Manual de Acessibilidade e tenho o livro de Libras, que fala sobre a cultura surda, a comunidade surda, se liga nos sinais. Que legal. Qual que é a sua formação? Minha formação. Sou formado em pedagogia, em letras, tenho uma pós para a docência de Libras e outra para o ensino de Libras. E atualmente eu sou mestrando em Planejamento e Desenvolvimento Regional. E como é que surgiu Libras na sua vida? Nossa. Tem algum assunto familiar, algum motivo especial? Como que foi? Vou começar um pouco antes. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser padre. Desde os 2, 3 anos de idade eu falava que eu queria ser padre e sempre tive uma vida muito envolvida na igreja. E aí, quando eu tinha 13 anos, começou um curso de Libras na igreja. Eu falei, importante, né? Imagina se eu sou padre, aparece um surdo na igreja, eu não vou saber me comunicar. Entrei no curso... Você já tinha essa preocupação? Já tinha. Eu entrei no curso de Libras pensando em me comunicar com os surdos quando eu fosse padre. E aí o curso foi tão maravilhoso, eu me identifiquei tanto, que eu falei, eu acho que minha vocação não é para o sacerdócio, é para trabalhar com a comunidade surda. E aí eu já mudei a rota, comecei a estudar mais a língua de sinais, o processo de tradução, comecei a trabalhar como intérprete. Na época você conhecia algum surdo? Não. Não conhecia nenhum surdo, comecei a conhecer depois do curso que eu comecei. E como que foi a experiência de você depois se comunicar com o surdo e falar assim, nossa, ele está me entendendo e eu estou entendendo ele? Porque pra gente que não tem essa realidade, assim, não está preparado para essa realidade, fala assim, nossa, é como se fosse um descobrimento, assim, né? Poder se comunicar com alguém que normalmente não te entende. Exatamente, esse descobrimento. Primeiro, eu sempre achei muito bonito se comunicar pela língua de sinais, fazer a tradução, o ato de interpretar ou profissional, eu sempre achei muito bonito. E aí depois que você, além de achar bonito, você consegue entender e ser entendido, é uma sensação mágica, assim. Parece que tira a venda dos nossos olhos, a gente consegue se comunicar, ter novas experiências, conhecer uma cultura diferente da nossa, embora a gente mora no mesmo país, são culturas diferentes, tudo isso é muito legal. Que legal. E é engraçado que quem fez a ponte entre a gente, né, foi a Roberta. E a Roberta, ela tem uma história com Libras, assim, eu vou usar um termo bem chulo, mas não é isso exatamente, mas assim, o por acaso, né? Porque a Roberta também, quando ela começou a interpretar, começou a se interessar por isso, não é que ela teve uma necessidade na família, nem nada, mas ela se interessou exatamente em fazer essa ponte entre quem não conseguia se comunicar, não conseguia se fazer entender por alguém que precisava também ali passar alguma informação. E é engraçado que nem sempre quem tem essa necessidade são aqueles que se inspiram para ir atrás. Às vezes as pessoas ficam, o dia que eu precisar, o dia que... não entende a acessibilidade como uma coisa que ela é necessária na sociedade nos dias de hoje, né? É verdade. E antigamente,
A profissão do intérprete ela foi regulamentada em 2010. Mas antes disso já existiam intérpretes. E como começou? Começou nas igrejas mesmo, as atividades. Vamos ter um trabalho com surdos aqui, foram os primeiros intérpretes. Também os familiares dos surdos, que vieram antes das igrejas ainda. Assim, eu preciso ajudar o meu familiar. Então sempre foram os primeiros intérpretes. Hoje já está profissional, então tem uma formação acadêmica para isso, tem cursos de formações técnicas. Então, assim, quem quiser, quem se interessa, é uma profissão interessantíssima, que tem um mercado amplo, com muitas vagas disponíveis e está aberta para todo mundo. Exato. E assim, né, as pessoas falam assim, eu vou aprender uma... Principalmente assim, você que já tem... Eu tenho um amigo que fala que você já é mais madurinho, né, às vezes fala assim, eu vou eu aprender uma nova língua para exercitar a mente, para não ficar parado. Por que não aprende Libras, né? Porque Exatamente. é uma língua. É uma língua. Né? E ela não é tão complicada de aprender, porque tem uma coisa na Libras que chama... esqueci agora como é que chama, mas os sinais são parecidos com o objeto. Por exemplo, o copo. O copo, tomar o copo. Então fica mais fácil de você associar e aprender o idioma. Engraçado que a gente tem essa impressão de que, por exemplo, o surdo, ele entende as coisas como a gente, assim, por exemplo, a gente entende o literal, mas a gente também entende de forma não literal as coisas. E para eles não tem muito artigo, pronome, essas coisas. Então, assim, fica mais fácil a comunicação ainda, né? Exatamente, fica mais fácil a comunicação. A Libras, ela não tem, de fato, o artigo definido, pronome e tal. Quando a gente vai traduzir uma aula de língua portuguesa, a gente usa para poder passar esse conteúdo que existe. Mas na Libras não. Então a gramática, a estrutura é muito mais fácil que a língua portuguesa. Não tem, embora tenha discurso em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tem também na língua de sinais. Mas acontece de uma forma mais fácil de ser aprendida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá em Barueri, a gente tem ainda uma dificuldade que eu considero uma dificuldade na questão de acessibilidade com relação aos surdos, mas implantaram um aplicativo. Então, quando a gente vai nos órgãos públicos, a gente vê aqueles cartazes tal, falando sobre a comunicação com o surdo através do aplicativo, que eles podem acessar o aplicativo tal, e aí vai fazendo a interpretação. Isso funciona? É algo que no dia a dia é acessível para todo mundo? As pessoas, o surdo, ele compreende, ele consegue se comunicar com os ouvintes através desses aplicativos? Funciona e funciona muito. Eu trabalhei como intérprete no ICOM, trabalhei nas primeiras equipes do ICOM, que é essa central de Libras. Ela funciona, precisa ter um bom ponto de internet, tanto na central quanto no ponto que vai ter o atendimento, mas o intérprete está lá, ele está em tempo real, ele consegue fazer a tradução, é muito eficaz, muito bom mesmo. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não entendo, mas você aí em casa, você que tem dificuldade às vezes de se comunicar, você pode ter outros meios que não necessariamente sentar para aprender Libras, mas você pode ter outros caminhos para que você faça a inclusão dessa pessoa, para que você se comunique com essa pessoa. E tem até os aplicativos que a gente pode aprender de uma maneira divertida, alguns sinais, algumas coisas assim, né? Exatamente. Tem o aplicativo do Rendital, que você escreve a palavra em português, e ele te fala como faz o sinal em Libras. Tem o aplicativo do ICOM também, para você precisar, quando você precisar estabelecer uma comunicação com surdos, utiliza o ICOM, que aí tem um intérprete, um profissional que vai efetuar a tradução. Eu não sei hoje em dia se está sendo cobrado, mas na época que eu trabalhei, como era o começo, era gratuito. Então os surdos, por exemplo, assim, queria pedir uma pizza no domingo à noite, ligava pela central, e aí a gente fazia a tradução, quero uma pizza. Eu traduzia, quero uma pizza de queijo. Eu traduzia para a pessoa o que ele queria e tal. Eu precisava falar com a mãe do meu filho, que está não sei aonde. Ligava para ela, a gente falava. Já aconteceu também, por exemplo, de uma mãe surda, queria dar uma bronca no filho ouvinte. E ela, que estava muito brava, ligou na central para a gente traduzir a bronca que ela estava dando no filho. Então, assim, ele é muito eficiente para a comunidade surda e é muito fácil para a gente ter acesso também. Só baixar no smartphone, no iOS, tá tudo. E qual que é a importância da inclusão?
Porque quando a gente para pensar assim, na palavra inclusão, a gente não tem dimensão do quão ela é abrangente, ela é uma palavra que não se limita a certas situações. Eu estava vendo até um podcast que você participou, e você estava falando justamente sobre as pessoas com baixa mobilidade, que muitas vezes, quando você cria soluções, você não cria soluções só para aquele tipo de pessoa, você cria uma solução para a sociedade. Porque naquele momento você pode estar passando por uma situação que você precisa de acessibilidade. Então, por isso que eu falo assim, a palavra inclusão, ela não é uma palavrinha que se restringe àquele público específico. Ela é uma palavra que ela atinge a sociedade em si, né? Exatamente. E a inclusão é isso, né? A pessoa, ela tem uma deficiência. A pessoa, ela não é deficiente, ela não é incapaz. Ela tem uma limitação. Então, isso é sabido. Nós não temos o que fazer. O que nós podemos fazer? É tirar as barreiras que o ambiente pode oferecer para as limitações que essa pessoa tem. Então, isso é a inclusão. É a eliminação de barreiras. Pode ser elas arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais. A acessibilidade, ela se desmembra em 5 dimensões. Que o pessoal pensa assim, vou fazer inclusão, é só colocar uma rampa. Não é bem assim, a rampa ela é importante, mas também não pode ser qualquer rampa, né? Existe uma norma técnica. Às vezes você quer ajudar, você atrapalha, né? Exatamente, então não pode ser muito inclinada, não pode ter um degrau muito alto, só pode ser no máximo de 5 centímetros, então, 5 milímetros, então... São várias regras que, se a gente não se atentar, a gente não está conseguindo promover de fato a inclusão. Embora nós tenhamos a boa intenção, né? Eu vou fazer para... Mas tudo precisa ser muito bem... Mas a boa intenção não basta, né? Não basta. Precisa ser tudo muito bem fundamentado, analisado. Por exemplo, assim, e é só colocar uma rampa? Não, e um surdo? Precisa ter o acesso à língua de sinais, precisa ter um profissional tradutor e intérprete para ele, a central de Libras, e uma pessoa que tem a mobilidade reduzida. Como eu disse no podcast, todos nós podemos ficar com mobilidade reduzida. A diferença é que a pessoa com deficiência, ela tem uma mobilidade reduzida permanente. E se a gente quebra o pé, a gente fica com mobilidade reduzida temporária. Então as adaptações feitas no ambiente, ela pode servir para qualquer um. E existe hoje em dia também o desenho universal, já ouviu falar? Não sei se o pessoal de casa já ouviu falar também. Explica pra gente. Desenho universal é uma arquitetura que ela serve para todos. Serve para uma pessoa com cadeira de roda, serve para uma pessoa com 2 metros de altura, serve para uma pessoa que tem 1 metro de altura, serve para uma pessoa que tem limitação. O ambiente ele está projetado para que todos tenham acesso no mesmo ambiente sem que tenham prejuízo. Então, por exemplo, não tem nada muito alto, nada muito baixo, o tamanho da pia é adaptável. Isso é o desenho universal. É uma arquitetura que existe já há algum tempo, mas é recente, né? Não é tanto tempo assim, e é a tendência que os arquitetos daqui em diante, sempre que pensem no ambiente, pensem de uma forma universal. E engraçado, né? Porque eu pensava sobre isso antes mesmo de pensar em políticas públicas. Quando que eu pensei em acessibilidade? Quando eu tive a minha filha, a minha primeira filha, a Júlia, que está com 21 anos. A rua da minha casa, eu morava na Rua da Prata, e ali, filha, é um caos, tipo, cada um faz a sua calçada, daquele jeito. E quando eu saía para andar com ela de carrinho de bebê, eu sentia dificuldade. Um degrau, quando um vizinho faz arruma a frente da sua casa, mas deixa um degrau, você não tem uma rampinha e tal. E eu pensava assim, falei assim, se eu com carrinho de bebê, eu não consigo andar aqui tranquilamente, nem 100 metros, imagina um cadeirante. Imagina alguém de bengala. E aí que eu falei assim, isso aqui se chama acessibilidade. Que eu preciso pensar em alguma coisa que vai servir para o cadeirante, mas serve simplesmente para uma mãe que está andando com um carrinho de bebê, né? Exatamente. Ou um dia que você está cheio de sacola de compra, está descendo do mercado também. Então, assim, no dia a dia a gente precisa da acessibilidade, né? Então é muito mais prático para todo mundo. E é bom que a gente sempre converse sobre isso, né? Porque quando a gente conversa, a gente vai trazendo um nível de consciência social
para as pessoas. Porque hoje ela fala assim, eu não preciso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, mesmo que você nunca vá precisar, pelo menos você tem a consciência da importância que é aquilo Sim. ali. Porque eu fico às vezes pensando que às vezes a prefeitura vai e faz uma obra com acessibilidade. Às vezes é uma rampa com um corrimão, às vezes é aquelas plaquinhas de identificação para as pessoas que têm deficiência visual. E a gente vê o que muitas vezes? O vandalismo. Uhum. É plaquinha arrancada, é corrimão que às vezes o pessoal tira o corrimão e não sabe que isso, para ele pode não ter importância, mas para aquela pessoa que tem a deficiência, que tem a limitação, é de extrema importância, porque para ela às vezes depende de uma informação, né? Às vezes põe lá alguma informação lá em linguagens, como que é o nome? Em braille ou Em libras? braille. Põe lá em braille. E as pessoas vão lá, ai que bonitinha essa plaquinha. Arranca. Uhum. E aí a pessoa fica lá sem saber se tem escada aqui, se é o começo da rampa, se é o fim da rampa, se é o elevador, se não é o elevador. Então é muito importante essa consciência social para que as pessoas também preservem as poucas coisas que já possuem na sociedade, né? Exato. Olha, tudo isso que você está me falando me lembra de... Eu falei que a acessibilidade ela é dividida em 5 dimensões. E uma das dimensões é a acessibilidade atitudinal. O que é? Ter a atitude de pensar na acessibilidade. É ser empático, se colocar no lugar do outro. É pensar o que será que o outro precisa. É exatamente isso. É pensar, será que se eu arrancar eu vou atrapalhar em alguém? Será? Tudo isso, acessibilidade atitudinal. Vou aproveitar, vou fazer um merchan já meu também, Pode tá bom? fazer. Eu lancei em 2019 este livro pela Câmara Municipal de Itapevi. Distribuição gratuita, tá disponível para download. Depois a Roberta coloca a gente vai colocar o link para disponível. E é exatamente isso, fala sobre o Braille, sobre a acessibilidade, sobre a mobilidade reduzida, sobre as deficiências, o porquê fazer isso, sobre essas questões de acessibilidade que eu falei, as 5 dimensões. É bem bacana, então assim, para quem quiser saber mais sobre esse bate-papo que a gente está tendo da acessibilidade, corre lá, baixa, curta, comente. É isso aí. E depois a gente também vai deixar as redes sociais, porque não sei se você tem costume de postar dicas, alguma coisa assim, vai estar tudo lá. Temos, eu posto tanto nas minhas, quanto também na Câmara de Itapevi, que é onde eu trabalho. Que é assim, não estou puxando saco nem nada, mas assim, a Câmara de Itapevi, ela está de parabéns. Foi assim que abriu lá o Instagram da Escola do Legislativo, eu acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever lá. Já me inscrevi em alguns cursos lá. E eu acho que ela promove exatamente essa inclusão, porque você vê que lá tem essa tradução simultânea, é tradução simultânea que fala, tem essa preocupação, né? E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando. Quando não existe a tradução simultânea, a legenda já ajuda? Ótima pergunta. Um não anula o outro, os dois são tão importantes quanto porque são públicos diferentes. O surdo ele não domina muito a língua portuguesa, porque a Libras é a primeira língua. Então, a interpretação em Libras é para as pessoas surdas, que se comunicam em Libras, que nasceram surdas, que estudaram em língua de sinais. E a legenda é para pessoas ensurdecidas, que nasceram ouvintes, falam português e por alguma fatalidade perdeu a audição. Não sabe a língua de sinais, ela se comunica pela língua portuguesa escrita. Entendi. Então a legenda é para um público e a tradução é para um outro público. Então, ambos são imprescindíveis. Para uma acessibilidade total, deveria ter legenda e os sinais. Exatamente. Olha só, a gente vai aprendendo. Porque os surdos, ele não conhece todas as palavras. A gente falou que a Libras é mais fácil. A estrutura da gramática da Libras é diferente do português. Então o surdo acaba tendo mais dificuldade quando tem só a legenda. O que você acha ser uma política pública primordial para que comece a pensar numa inclusão de uma forma ampla? Olha, a educação bilíngue para surdos ela tem que estar no pilar de tudo. Então, assim, tem que parar essa discussão. Vamos colocar o surdo numa escola regular. Não, o surdo tem que estudar numa escola bilíngue, com surdos, professores surdos, para aprender o conteúdo em língua de sinais. Então, assim, priorizar
que o surdo na educação básica estude em escola bilíngue. Depois a gente pensa adiante como é que essa inclusão pode ser feita, mas a priori, surdo com surdos aprendendo em língua de sinais. Essa discussão de que a escola regular, com todos os tipos de aluno, ela é uma escola inclusiva, então pode ser um pensamento, até certo aspecto, errado. Exatamente. Para o surdo não é inclusivo. Porque o que acontece? O surdo, muitas vezes, ele tem pais ouvintes, então ele já não sabe, não tem o contato com a língua de sinais em casa. E para o surdo é mais difícil, para aprender o português, ele aprende como uma metodologia de segunda língua. Então o surdo precisa estar com surdos numa escola de surdos. Quando um surdo de primeiro ano de idade é colocado com outros alunos e coloca um intérprete de Libras para ele, para que adianta se esse aluno não sabe Libras? E muitas vezes nem o profissional que está indo acompanhar também não sabe Libras. Porque o que acontece na maior parte das escolas públicas, os profissionais têm uma formação básica em Libras. Então eles acabam indo para a escola para aprender Libras com os alunos e não para fazer a tradução de fato. Então por isso que a educação ela não dá muito certo. Precisa ser alunos surdos com professores surdos, e só depois que essa criança surda já aprendeu a Libras, que ela já aprendeu os conteúdos por meio da língua de sinais, ela pode estudar numa escola regular com a presença de um profissional intérprete que consiga fazer a tradução para ela. E nesse caso, que ele fica bilíngue, né? No caso, Isso. A língua portuguesa e a língua de sinais. Ele, no caso de mercado de trabalho, ele conseguiria se comunicar melhor através de legenda, vamos colocar assim? Sim. Olha... Legenda não, escrita, né? Isso, pela escrita. O surdo, a Libras, ela não anula o surdo de aprender o português. A legislação fala que a Libras é a primeira língua e o português é a segunda língua. Ele precisa aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. Porém, essa língua precisa ser ensinada como segunda língua para ele, e não misturado do jeito que é feito. Quando o surdo estuda primeiro a língua de sinais, pode até aprender o português também concomitante, mas com a metodologia de segunda língua. Então, quando aprende desse modo, ele tem mais facilidade de aprender o português e tem mais envoltura mais para frente. E na empresa, ele se comunica pela escrita. Aí o surdo vai falar? A oralidade, eu tenho uma amiga fonoaudióloga que ela fala que todo surdo pode falar. Mas é aquela mesma questão do corpo definido. Todo mundo pode ter um abdômen trincadinho, assim, um tanquinho. Todo mundo pode ter. Precisa do quê? Dedicação, se esforçar, ir para academia todo dia, fazer dieta. Para o surdo falar não é diferente. Precisa ir para o fonoaudiólogo, fazer os treinamentos e tal. E é tão sacrificante quanto ir para academia para ter o abdômen definido. Por isso que nem todo surdo fala. Mas todo surdo tem a possibilidade de falar. Na escola... não ensina ao surdo a oralidade, ensina o português na modalidade escrita apenas. A oralidade ele vai aprender com terapias com fonoaudiólogos. Eu não sei se você consegue, assim, por curiosidade, acompanha essas últimas atualizações, eu digo assim, científicas, porque a gente que às vezes está acompanhando as redes sociais, a gente vê muitos vídeos de bebezinhos que começam a usar os aparelhos auditivos e começam a ouvir. Na verdade, às vezes eles não ouvem, são vibrações, né? Tem aquele aparelho, eu não sei o nome daquele aparelho que coloca assim e vai vibrações. Esse tipo de tratamento, não é um tratamento, é como se fosse uma ferramenta, né? Ela não é acessível a todos, né? E será que se fosse acessível, ou se é possível que essa comunicação entre o surdo e o ouvinte através desses equipamentos poderia ser uma política pública que valesse a pena? Muito bem. Eu não sei se eu conseguir fazer com que você entendesse a minha pergunta. Com certeza absoluta, entende completamente. É que às vezes eu sou meia... Não, mas você falou... Vou e volta, Não, mas falou tudo exatamente muito bem explicado. Já existe, o SUS ele oferece esse aparelho, chama implante coclear. Ele também é conhecido como ouvido biônico, é uma cirurgia que você abre o crânio, faz o implante de ouvido biônico no canal da cóclea, fecha e tal, e fica a bateria externa pelo lado de fora. Isso. Ele é um implante coclear. Ele é eficaz, ele é eficiente? Sim, eu vou dar a minha opinião como profissional intérprete de Libras, membro da comunidade surda. Eu convivo com surdos
implantados e pessoas com deficiência auditiva implantadas. Lembra que eu falei que a legenda e Libras são para públicos diferentes? Sim. O implante coclear, ele, por exemplo, no bebezinho, ele acaba sendo um pouco mais eficaz. Por quê? Porque não tem a memória auditiva, tá aprendendo ali agora, então já vai associando, assimilando os sons. Para uma pessoa que perdeu a audição, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa ensurdecida, ele é válido também, porque a pessoa tem a memória auditiva, conhece a língua portuguesa na modalidade oral, conhece as palavras, o cérebro já decodifica as palavras, então é válido. Para uma pessoa surda, precisa de psicólogo para conversar, mas acaba sendo um choque, porque ele foi surdo a vida inteira. Então agora o vento faz barulho, o carro passando faz barulho, o papel do livro faz barulho. O mundo é sonoro, tudo faz barulho e passa a ser um incômodo. Além também da questão da decodificação do idioma. Um estresse, na verdade. Exato. Né? E, por exemplo, você fala alemão, se você for para a Alemanha agora, por que você não consegue se comunicar, já que você está ouvindo e você consegue falar? Porque você não conhece o idioma. Então, um surdo já mais velho, que começa a ouvir a partir do implante, ele não tem a memória auditiva, ele não conhece as palavras. Ele só ouve barulho. Só ouve barulho. Então, ele não sabe que a palavra mesa é o signo do objeto mesa. Então, ele precisa aprender a ouvir. É como se ele tivesse 25 anos de idade, mais uma audição de um bebê de 1 aninho de idade. Interessante, né? Porque às vezes a gente que não vive essa realidade, acho que às vezes as coisas são simples de resolver. E não é tão simples assim, existe todo um processo e para cada caso existe uma solução ou um caminho a ser trilhado. É verdade. Então que assim, que de repente que os bebês, né, consigam receber com mais rapidez de repente esse implante para que tenha uma qualidade de vida. Não é uma qualidade, porque eu costumo dizer assim, se dependesse do surdo, ele não teria uma deficiência na vida ali. Exatamente. Porque tudo estaria ali vivendo, ele estaria vivendo, convivendo com todo mundo, se todo mundo tivesse a consciência de que ele é um ser, uma pessoa que faz parte da comunidade, que a gente precisa também aprender a conviver com ele e se comunicar com ele. Então, para ele, não existe problema nisso, né? O problema está na gente, que não se importa nem um pouco em querer fazer alguma coisa para se comunicar com ele. Né? É verdade. Então, quando eu falo em qualidade de vida, é como se ele tivesse que se adequar à nossa vida. Né? E você sabe que também tem a questão identitária, né? Tem surdos que não querem ouvir, que não querem usar aparelho, que estão muito bem sendo surdos. Tem surdos que são de família de surdos e para eles é ser surdo. Não tem diferença nisso, né? E eu aprendi isso conversando com a Roberta, porque a gente convive, né, numa esfera ali de igreja, né? E a igreja tem muito esse, Jesus vai te curar. E uma vez ela disse que um surdo falou para ela, mas por que eu preciso ser curado? Né? Eu tô bem sendo surdo, né? Eu gosto de ser surdo, né? Então, dá um choque de realidade, por quê? Porque a gente acha que eles precisam de alguma coisa. Na realidade, o que eles precisam, unicamente, às vezes, é se comunicar com a gente. Exatamente. Porque a vida deles, que eles levam, é normal e tá bom para eles isso. E às vezes a gente quer enquadrar todo mundo no nosso molde, né? A forma sou eu, né? Por quê? Né? Por que a forma é você? Exatamente. Por que você não pode se enquadrar também na vida dele, né? Fazer parte da vida dele. E não só querer que ele faça parte da sua. E eu acho que é uma reflexão que a gente precisa tratar muito com diálogos, né? Esse negócio de consciência social, de saber que a cidade que te pertence a ele também. A UBS que você frequenta, ela também é de direito dele. Por que só ele tem que se adequar? Porque sempre ele que vai ter que fazer um esforço. Né? A gente também precisa ter um pouquinho de consciência social, de falar, peraí, eu preciso fazer um mínimo de esforço também. É como se fosse atravessar a ponte. Se cada um vier até a metade, a gente se encontra. Né? Então, assim, vamos fazer um pouquinho de esforço, porque eles já estão fazendo, a comunidade surda está fazendo um esforço já há muito tempo, tentando se enquadrar na nossa sociedade. Então está na hora da sociedade retribuir isso também. Exatamente. Né? Você disse tudo agora. Foi muito, muito sábio nas palavras. É exatamente isso mesmo. A inclusão é isso. É você se preocupar. É você se esforçar para os outros. Exatamente isso mesmo. Então, olha, eu já vou começar a pensar uma forma da gente tentar transformar os nossos vídeos
uma forma mais acessível. Olha aí que maravilha, hein? Tá vendo como é bom a gente conversar? Em 2020 a gente andou fazendo uns vídeos e a Roberta ainda interpretava pra gente. Foi muito legal. Mas é aquilo, né? Assim, né? A correria de uma, a correria de outra. Então, assim, e a gente precisa achar o meio termo. Por isso que eu te perguntei da legenda. Será que já vai resolver? Se a gente fizer o nosso podcast com uma legenda, a gente resolve uma parte. Ajuda, e já vai estar num caminho. Exatamente. E quem sabe, de repente, a gente começa aí ter um intérprete 100%. Aí depois já vem com audiodescrição para pessoa com deficiência visual e fica 100% acessível. Exato, olha aí, ó. A gente vai depois pegar umas dicas com o professor para ver, dentro das nossas limitações, o que a gente pode caminhar essa metade dessa ponte aí para poder tornar assim, a nossa comunicação mais acessível também. Às vezes não dá para fazer tudo, mas um pouquinho que a gente faz só de se preocupar já é um grande passo, né? Toda vez que eu olho a Roberta, a minha consciência pesa, sabe? Eu encontrei a Roberta esses dias, a gente foi fazer uma corrida. A primeira coisa, ela não sabe disso, ela vai saber agora. A primeira coisa que quando eu olhei para ela, eu pensei, falei assim, eu não tô colocando intérprete de Libras nos meus vídeos. Olha e assim, aí, a única relação que eu tenho com essa comunidade surda, a minha referência para a comunidade surda é a Roberta. E eu olho para ela, toda vez que eu olho para ela, a minha consciência pesa. Que eu falo assim, alguém... Porque é uma comunidade inteira, né? Porque ela, para mim, representa a comunidade surda. E eu falo assim, eu não estou deixando a minha comunicação chegar. É como se ela não tivesse tendo acesso, né? Exatamente. Você personifica nela a falta de acesso. Então, assim, Rô, me perdoa. Desculpa, assim não. Desculpa, assim, obrigado. Desculpa, Rô, mas a gente vai resolver isso. Já fica, vamos formar uma parceria já para uma collab para ter tudo. Exato. E assim, a gente também vai deixar dicas para você, ouvinte, de repente, aprender Libras de uma outra maneira. A gente vai deixar links aí de aplicativos que você pode baixar ou algum Instagram que você pode acessar para que você também comece a se preocupar com isso. Ah, não tem ninguém surdo na minha... Não tem hoje. Amanhã pode ter. E outra, você pode trabalhar em algum lugar, numa escola, mercado, açougue. Aí chega um surdo lá, te pede, você trabalha no açougue. Ele te perde 1 quilo de carne moída. Você vai vender o quê pra ele? Frango? Ou você vai no mercado, o funcionário é surdo, que tem muitos funcionários no mercado. Exato. Então, esses dias, por exemplo, no Barbosa, tem um organizador de prateleiras lá, não sei exatamente o nome dessa profissão, mas ele é surdo. E quando a gente começou a fazer o curso de Libras lá na igreja, eu estava contando para ele numa época lá de 2019, que a Roberta ainda era a nossa professora, totalmente voluntária e dedicada com o coração. Esse menino, as crianças queriam no Barbosa só para dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Só para começar a não sabia falar mais nada. Eu falei assim, ó, vocês ficam dando bom dia, boa tarde para ele, beleza, mas o dia que ele queira conversar com você, se eu fosse vocês, ó, se dedicava na apostila para poder aprender mesmo e se comunicar. Então eles faziam questão, eu falei assim, mãe, lá, bom dia, obrigado. Alguma coisa assim. Mas e é gratificante para eles também, é gratificante para o surdo também, ver que o pessoal está se esforçando para estabelecer uma comunicação bem legal. E às vezes a gente fala assim, eles não querem se comunicar. Como você sabe disso? Como que você sabe disso? Você já tentou se comunicar com eles, né? Mesmo que de repente... E outra, gente, não adianta você gritar com o surdo. Não adianta. Não é no gritar, onde fica? Não adianta. Você precisa se comunicar da maneira correta. E às vezes você quer se comunicar de uma maneira até desrespeitosa com ele. Já vai com essa louca. Fica essa louca, tá tá berrando, não adianta, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de empatia, respeito por aquilo que a gente não conhece, né? E interesse de tentar resolver um pouco, ou na medida do possível, essa questão social que está presente no nosso dia a dia, né? Exatamente, verdade. Quais são os seus próximos passos? Meus próximos passos. Esse ano a gente está correndo. Estou publicando vários artigos aí. Esse ano eu vou publicar agora um artigo de uma pesquisa. Eu fui para o Chile ano passado fazer uma pesquisa, eu fiz um estudo comparativo entre as políticas públicas para pessoa com deficiência no Brasil e no Chile. Então está saindo a publicação agora. Já quero ler. Vou disponibilizar. Tô com curso de Libras aí, tô com vagas gratuitas, tanto em Carapicuíba quanto em Itapevi. Vai abrir agora na Escola do Parlamento de Itapevi. Fiquem atentos nas redes sociais. Presencial? Híbrido, ambos híbrido.
presencial e remoto pelo notebook. E no Instituto Enjoy, em Carapicuíba, às quintas-feiras à noite. Em breve também a gente vai estar divulgando nas redes sociais do Instituto Enjoy, que vai ter mais informações para os cursos. Gente, se interessem, vai atrás, sabe? Você pode ser uma pessoa que, de repente, pode virar uma referência em intérprete de Libras aí na sua igreja, aí na sua escola, né? Você não precisa ficar esperando um intérprete de Libras, você pode auxiliar, de repente, seu colega de sala, né? Você já sabe as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, então tenta transformar o ambiente que você está presente, de repente, um ambiente mais agradável para ele, um ambiente social em que ele consiga se comunicar melhor e se fazer pertencer, porque eu acho que é isso. Quando a gente promove a acessibilidade, você faz com que a outra pessoa tenha esse sentimento de pertencimento. Eu também faço parte dessa igreja, eu também faço parte dessa escola, desse bairro, né? De repente, eu não consigo comprar alguma coisa lá no outro bairro, mas no meu bairro todo mundo me entende, todo mundo sabe que eu quero feijão, o arroz, qualquer coisa. Porque a gente pensa, às vezes, em Libras, de repente, só em coisas extremas, tipo, no pronto-socorro, na delegacia. Tá, e no dia a dia? E se ele quer um sorvete de creme? Um sorvete de creme com cobertura de chocolate. Como que você vai entender isso, né? E procurar os caminhos que aqui, ó, o professor já deu os caminhos, já deu as opções. Eu não sei. É muito longe. Não, não é. Não é. Tem aí, ó, várias opções que o professor já deu e fica aí gravado para você. Você viu que o pessoal ali ó, já fica assim, né? Então, o tempo. Olha o tempo. Mas, assim, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. E a conversa tão gostosa, não podia ficar horas de podcast. Que bom, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Eu sei que muitas pessoas vão se inspirar nisso, né? De saber que, de repente, elas podem ser úteis. Às vezes você é um idoso, uma idosa que fala assim, não tenho mais nada para fazer nessa vida. Vai virar intérprete de Libras? Pois é, vai ser útil. Olha que maravilha, tem algum outro propósito a mais, né? Já está aposentado mesmo? Melhor ainda. Aproveita, tem tempo, né? Exato. Para se dedicar aí. E vai ser voluntário na UBS, vai ser voluntário em qualquer lugar, no mercado, né? O surdo, tem bastante surdo precisando de ajuda. Tem muito surdo precisando de ajuda. E outra, né? A gente, quando a gente estende a mão, a gente faz um favor para a pessoa e um favor para a gente mesmo, porque a gente cresce como ser humano também, né? Então eu quero agradecer, né? Porque nós estamos crescendo como ser humano, aprendendo suas lições, pela sua disponibilidade, pela sua entrega para a comunidade surda, que começou meio que despretensiosamente e se tornou aí numa profissão, né? Reconhecida, né? Com livros escritos. E aí você vai deixando as suas sementinhas também para as próximas gerações que estão vindo aí. E eu quero agradecer e deixar uma lembrancinha para você, quando você estiver lá na sua aula híbrida, né? Para que você possa aproveitar. Muito obrigado. Olha que chique. Eu tenho coleção. Olha aí. Olha, que linda. Que chique. Obrigado. Eu amei. Amei. Muito obrigado. Eu adorei mesmo. Que Deus te abençoe, amém. Professor. Que você continue sendo ferramentas na mão de Deus para que promova cada vez mais essa acessibilidade, esse encontro, essas pontes que você está criando, que elas sejam bem estruturadas e que muitas pessoas possam passar por entre elas para se comunicarem. Eu que agradeço também o convite, obrigado. Foi um encontro maravilhoso, um bate-papo incrível. Uma delícia, eu poderia ficar aqui o dia inteiro que eu não ia perceber o tempo passar. Eu também, mas a Pamela não deixa. Não deixou, a Pamela não deixou, mas na próxima ela falou que vai me chamar mais umas 3 vezes. Olha aí. Também trouxe uma lembrancinha, o meu livro, o Manual de Acessibilidade. E esse aqui a gente vai deixar o link para as pessoas baixarem também. Perfeito. E é para ler, gente. Não é não é o tipo de livro que você vai só ocupar espaço no seu celular, não. É para você ler e colocar em prática. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos promover a inclusão no nosso podcast, vamos pensar em soluções para isso. Vamos pensar juntos. Exatamente. E você aí em casa também comece a pensar
em como que você pode ser útil ao seu próximo. Às vezes é um surdo, às vezes é alguém que está com a mobilidade reduzida, às vezes é alguém que não tem a visão 100%, mas você pode ser útil também, tá bom? E pode ser útil aqui para o podcast fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, né? Aproveite esse tempinho, se inscreva no canal, compartilhe, comente e depois segue as redes do professor Jadson, tá bom? Até o próximo episódio!